Responsiva. Olha, isso aqui é uma mensagem muito interessante, importante para nós, principalmente no estágio em que nós estamos. Nós podemos dizer que nós somos o retrato da igreja dos Colossenses. Isso aqui aplica-se para nós de uma maneira muito clara. Diz assim, então vou ler os ímpares, vocês dê os pares comigo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendesse de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então vamos estudar esses versículos, irmãos, logicamente, rapidamente, mas tendo assim uma visão completa do que o apóstolo Paulo sentiu pelo Espírito Santo, e é o mesmo que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos num estágio, a Igreja da Graça está, a obra de Deus aqui no Brasil, muito parecido com o que estava a Igreja dos Colossenses. O apóstolo Paulo começa dizendo que dava graças a Deus e dizia que ele sempre estava orando pelos colossenses. É uma boa política você sempre orar pelas pessoas que são de Deus. Muitas vezes nós esquecemos até de orar pelos pastores, e eles precisam de muito mais orações, muitas vezes, do que o próprio povo, porque nós somos exatamente igual a vocês, temos os mesmos problemas e ainda temos mais, a luta para manter a obra de Deus, para preparar as mensagens e para viver aquela vida de santificação, sem a qual ninguém agrada o Senhor e sem a qual Deus não pode manifestar o poder dele. Então sempre é bom a gente sentir no coração fazer uma oração, e às vezes nem esperar. Você está andando na rua, lembra do missionário Soares? Não, hoje à noite eu vou orar por ele, esquece. Quem sabe é naquela hora que o missionário Soares está precisando da sua oração. Então não custa nada. Deus abençoa o missionário Soares, obrigado pela vida dele, abençoa o pastor tal e tal e tal e tal. Então o apóstolo Paulo falando, e que estava orando sempre. Por que ele orava sempre? Porque ouvimos da vossa fé e da caridade que tendes para com todos os santos. Então duas coisas chamaram a atenção do apóstolo Paulo. Primeiro era a fé que os colossenses estavam possuindo em Deus. Isso é muito importante. Quando a pessoa tem uma fé livre, uma fé límpida, uma fé cristalina, uma fé pura, uma fé evangélica, porque tem muita gente que tem uma fé, mas misturada com outras coisas, e aí a fé não opera. Ou a fé é bíblica ou ela não opera de jeito algum. Então é preciso orar. Ele lembrava da fé e da caridade que os colossenses tinham para com todos os santos. É preciso orar
para que as pessoas possam continuar com essa caridade. Caridade é o amor de Deus para com todos os santos. Tem muita gente que nunca viu um santo na vida, irmãos. Quantos de vocês nunca viram um santo, irmãos? Eu nunca vi, missionário. Algumas pessoas, a maioria já viu, quer dizer, toda pessoa que é santificada pelo sangue de Jesus, quer dizer, essa aí não está falando dos santos que já morreram, mas São Pedro era santo? Era, São Pedro era um santo de Deus. Mas nós devemos orar a São Pedro? Não, nós só oramos ao Pai em nome de Jesus. Quer dizer, o santo morreu, ele continua com o Senhor Deus. Hoje Deus tem a Santa Maria, a Santa Sônia, São Romildo, São Geraldo, quer dizer, ou seja, essa pessoa que aceitou Jesus, ele é santificado pelo sangue de Jesus. Não que ele seja mais importante que os outros, não que porque a pessoa orou e aconteceu um milagre, que ele agora é santo, não. Todas as pessoas que aceitam a Jesus, elas são santificadas pelo sangue de Jesus. E Deus não tem duas qualidades santificadas, duas qualidades de filhos. As pessoas têm a santificação através de Jesus. Então, isso que ele estava falando. Continuando. Por que eles tinham essa fé e essa esperança? Por causa da esperança que vos está preparada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, quando a pessoa entende que ele na eternidade não vai ter uma existência vegetativa, ele vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa usada por Deus. Você imagine bem, irmão, que Deus na sabedoria dele fez esse mundo que o diabo conseguiu quase estragar. E esse mundo já tem tanta coisa boa, irmãos, poxa, tanta coisa gostosa de você desfrutar, lindas paisagens. Você pega pela ciência, qualquer ramo da ciência é lindo, a mente começa a entender, você fica feliz, quer dizer, com esse conhecimento. Imagine lá do outro lado, onde só tem a perfeição, onde o diabo não entra, o quanto Deus preparou para nós, quer dizer, então por causa dessa esperança, os colossenses tinham uma fé que chegava o Paulo a comentar a fé deles, e eles tinham essa caridade, esse amor para com todos os santos. Bom, continuando, o Evangelho da verdade que já chegou até vós, como também está em todo mundo, graças a Deus, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Bom, isso aqui eu vou pular porque está muito claro, eu quero começar aqui a partir do versículo 7. Como aprendeste de Epáfras? Epáfras era um fiel ministro de Deus, amado conservo, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Eles tiveram a felicidade de terem sido evangelizados e terem crescidos na graça pelo Epáfras. É muito importante, irmão, o trabalho que um homem de Deus faz. Há um tempo atrás, um cidadão veio me procurar de uma certa cidade do Brasil e contou-me até um caso terrível. Eu fiquei assim horrorizado. Ele até tentou o suicídio. Ele fez um grande seguro para sua família e tentou, mas não foi, graças a Deus que não consumou, e teria perdido a vida e a salvação, pensando em deixar a família bem. Que negócio terrível assim, mas ele simulou como se fosse um acidente. Então ele me contou e disse: missionário, o que nos entristeceu é o seguinte: na nossa igreja nós éramos, vamos dizer, 20 empresários, e além do povo total, a igreja era uma igreja viva, todo mundo ali prosperando, tal. Foi entrar um certo pastor, começou com um certo tipo de ensinamento, foi todo mundo, um a um, perdendo tudo. Não tem um empresário mais na igreja hoje de pé, missionário. Os que tinham, foram à falência. Quer dizer, quando a pessoa não tem juízo de Deus, não se consagra, não busca na palavra e não traz a revelação, as pessoas não crescem. Você vê a responsabilidade do ministro. Ele não pode chegar aqui na hora do púlpito, a Bíblia, e começar a pregar qualquer coisa. Ele tem que se consagrar, pensar nas ovelhas dele, orar, se interessar pelo estado delas, buscar de Deus, receber o recado, às vezes um recado bravo, e não vou dar esse recado, e fala sério, às vezes magoa até uns corações, mas é bom quando magoa, porque a pessoa se arrepende e melhora. E o Epáfras era um desses pastores que realmente soube ensinar aquele povo crescer, e o Paulo comentou aqui que era considerado um fiel ministro de Cristo. Fiel ministro não é aquele que dá tapinha nas costas, dizendo: tudo está bem, você pode fazer, Deus está vendo esse negócio, Deus entende. Não. Fiel ministro é aquele pai realmente, às vezes muito rigoroso, mas que ensina o filho o bom caminho. O filho olha para trás depois: não, realmente meu pai era rigoroso, mas ensinou-me o bom caminho, e graças a Deus por isso. Bom, aí vai chegando o ponto agora, o qual nos declarou também
a vossa caridade no Espírito. Quer dizer, o Epáfras, ele não só era um pregador, como se fosse um trabalho, um emprego dele. Ele chegou lá e disse: Paulo, os colossenses são demais, eles abriram o coração, eles estão crescendo na graça. Quer dizer, ele vivia a coisa, ele não era um profissional. O profissional geralmente faz a coisa por fazer. Um dia desse eu estava conversando com um advogado no Rio, e eu disse: doutor, me explica uma coisa, quando você perde uma causa, o que você sente? A pessoa tinha direito: Soares, eu não sinto nada, eu sou um profissional. Eu no tribunal, eu brigo, xingo, grito, tal. Depois dali eu pego o advogado da parte contrária, vamos tomar um refrigerante, um sanduíche, eu não quero nem saber o que aconteceu. Não estou nem aí. Quer dizer, ele é um profissional, mas o pastor não pode ser um profissional. Se ele perdeu uma batalha, se o membro desviou, ele tem de meter o joelho no chão, chorar, buscar de Deus. Deus não pode, ele tem de fazer o trabalho, não como um profissional, mas como um homem de Deus. E o Epáfras era isso. Chegou e disse: Paulo, eu estou simplesmente maravilhado com os colossenses. É mais ou menos como o pessoal está da Igreja da Graça, determinando, tomando posse da bênção, crescendo, conquistando o bênção de Deus, vivendo uma vida santa, sem condenação, podendo entrar diante de Deus. Mas esse ponto ainda é pouco. E o diabo sempre volta com as tentações. Ele tentou Jesus, e diz a Bíblia Sagrada que ele deixou Jesus até momento oportuno. Depois ele voltou para tentar Jesus, e ele volta para tentar. Às vezes o irmão que está há 10 anos na igreja começa a ficar frio na fé, depois desaparece e vai embora. O pastor tem de fazer alguma coisa. Você é a mesma coisa. Você trouxe o seu marido, trouxe a sua mulher, trouxe o seu filho. De repente passa uma nuvem estranha, a pessoa vai ter um certo comportamento, vai mudando, e você tem de fazer alguma coisa. Não só quando está mudando, mas principalmente quando é comentável, no bom sentido de comentar, quer dizer, a fé, o que ela está conseguindo. Vamos ver o que Paulo fala agora. Agora começa a parte mais importante. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então entenda bem, o Paulo sabia fazer a obra de Deus. Quando o Epáfras veio e trouxe a boa notícia, o Paulo reuniu todos os seus pastores, os seus obreiros, o seu povo, e disse: pessoal, eu tenho uma carga para vocês agora, um assunto de oração. Nós precisamos de orar muito pelos colossenses. Irmãos, aquele que está de pé, diz a Bíblia, cuide que não caia. Então precisa-se orar para a pessoa poder resistir no dia mau, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, e infelizmente ele tem tragado a muitos. Às vezes é a mulher cristã que vê o marido começando a se desviar e não chama ele à repreensão, não lhe dá uma bronca espiritual, não intercede por ele, não lhe abre os olhos. Às vezes é o marido cristão, ele vê a mulher desviar, mudar o comportamento, e ao invés de chamar minha esposa, antes de mais nada, você é minha irmã em Cristo. E isso não é procedimento de cristão. Vamos parar e vamos tomar uma posição. É o casal que vê o filho também se desviar, o rapaz vê a namorada vê o rapaz, e não toma uma posição, e um vai cedendo ao outro, e depois, quando vê, a queda é grande e o prejuízo é maior. O Paulo disse: não, vocês estão bem, mas nós não cessamos de orar por vós, de batalhar espiritualmente. Isso é muito importante. Se cumpre a palavra de Deus: orai uns pelos outros, porque você não sabe, irmãos, quem é que está fraco. No meio dessa multidão, eu sendo pastor, como é que eu posso conhecer todo mundo? Mas cada um de nós começar a orar pelo outro, e se sentir que o outro está no erro, ao invés de dar com a língua nos dentes, começar a propagar para todo mundo, se começar a orar, nós curamos a igreja, nós mudamos a situação. Então o Paulo orava, ele orava e pedia. Porque, o que ele orava e pedia? Que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Olha, isto aqui deve ser motivo das suas orações. Meu Deus, eu tenho que estar cheio, plenamente entendendo o que é a tua vontade. E eu pergunto: você conhece a vontade de Deus? Ainda não. Então tem de orar.
Isso deve ser motivo da nossa oração. Meu Deus, eu preciso estar plenamente certo, convicto, entender qual é a tua vontade para a minha vida, qual é a tua vontade para a igreja da graça, qual é a tua vontade para a tua família na face da terra. Porque, meu irmão, o diabo não está satisfeito. O diabo está vendo que Deus está nos guiando por um caminho. Ele tem reunido os seus servos e eles estão atacando de todos os lados. Não mais aquele ataque frontal, aquele ataque de nos acusar de coisas que não somos, porque já caiu de moda e não dá mais para tal. Mas está fazendo agora pessoas, grupos que não tem nada a ver com a palavra de Deus e imitar exatamente o que acontece em nosso meio, imitando os hinos, tentando imitar línguas estranhas, dando um show tremendo para poder tirar alguns da presença de Deus e levá-los para a perdição. O Paulo sabia disso, e o Paulo dizia: desde o dia que ouvimos as boas notícias, nós não cessamos de orar e de pedir por vós, para que sejais cheios de toda a vontade de Deus, da plena vontade de Deus. Conheçam qual é a vontade de Deus, mas conheçam como? Ele explica aqui: em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não é um conhecimento, irmãos, mental, um conhecimento intelectual, científico. Isso é muito bonito. O conhecimento científico é lindo, as coisas têm a sua razão de ser, mas as coisas de Deus não tem nada a ver com a mente, elas se discernem espiritualmente. É preciso que cada um de nós receba a revelação, cada um de nós seja iluminado, para que nós não sejamos amanhã levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer tentação, por qualquer pessoa que apareça aí querendo ser o sabichão e que infelizmente leva muita gente para a perdição. Não. Cada filho de Deus, cada membro da família de Deus deve ter a iluminação completa e total, deve saber toda a verdade de Deus, toda a vontade de Deus, em toda a inteligência, em toda a sabedoria espiritual. Não é um conhecimento que se adquire nos bancos dos seminários, nos bancos da faculdade. Isso aí é conhecimento para viver nesse mundo, que é bom, e todo mundo deve buscar também se aprimorar, estudar para viver melhor entre os homens, mas principalmente orar, porque esse conhecimento vem pela oração e a meditação na palavra, para que a pessoa seja cheia da plena vontade de Deus, do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Mas para que eu preciso disso? Veja o versículo seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Olha, isso aqui é tudo. Se você não for cheio, mas você mesmo, seu espírito, não é você receber da minha cabeça aquilo que eu entendi, é você ter o contato direto com Deus, conhecer a plena vontade de Deus. Se você não tiver, você nunca andará dignamente diante do Senhor Deus. Vai ficar fazendo falta, e essa falta não lhe dará condições, não lhe permitirá assumir uma vida digna diante do Senhor. Anda digno diante de Deus aquele que tem um pleno conhecimento da vontade de Deus, aquele que sabe que está trabalhando aqui porque é a vontade de Deus, está morando aqui porque é a vontade de Deus, está fazendo isso porque é a vontade de Deus, não faz aquilo que aquilo não é a vontade de Deus. É a pessoa que realmente está tomando posse da bênção e agradando a Deus. E Deus quer que todos nós andemos dignamente diante dele, irmãos. Ele olhando para nós e tendo felicidade. Lá vai o José, lá vai a Maria, lá vai o Pedro, lá vai a Susana, e vão eles fazendo a minha vontade. São pessoas que estão me dando alegria. Eu posso confiar neles, eu posso trazer para o trabalho deles uma pessoa problemática, que eles vão levar aquela pessoa à solução. Eu posso trazer para o Pedro, para o escritório dele, uma
uma mulher bonita que, se eu levasse para outro lugar, ela iria se prostituir. E o Pedro não vai levá-la à prostituição, ele vai levá-la ao conhecimento de Deus. A Suzana não vai cair com Geraldo, ela vai levar, vai dar um bom testemunho. Eu posso trazer um empresário para esses amigos, essa vizinhança proletária, e eles não vão querer conseguir algum recurso material com ele. Ao contrário, eles vão dar algum recurso espiritual. Quer dizer, eles não vão querer fazer a obra deles, vão fazer a minha obra. Eles vão andar dignamente. Ninguém anda com dignidade diante de Deus se não souber qual é a plena vontade de Deus, e isto nós precisamos fazer. Paulo sabia disso. Toda aquela festa que estava acontecendo na terra dos Colossenses, toda aquela alegria que era comentada em toda parte, esse povo é nobre, esse povo é grande, esse povo está amando a Deus, tudo aquilo iria perder se eles não tivessem o pleno conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, hoje o Brasil está dormindo, está acordando, ouvindo a mensagem de Deus. Nunca houve isso na pátria brasileira. Hoje se tem a Bíblia aberta como nunca se teve antes. Pessoas estão determinando em todas as partes, mas tudo isso poderá vir a perder se você individualmente não crescer no entendimento, na sabedoria e inteligência espiritual, e não tiver o entendimento da plena vontade de Deus. O que é que Deus quer para você? O que é que Deus quer no mundo? O porquê que as pessoas estão traindo umas às outras? O porquê que as pessoas, às vezes, do Evangelho estão tentando se fazer do Evangelho através de política, usando o púlpito para aquele trampolim, para poder se fazer, esquecendo que o povo de Deus às vezes tem de sofrer para poder agradar a Deus, tem que sofrer a acusação, a perseguição, mas muitos estão usando o púlpito para fazer uma promoção pessoal. É tudo na base da promoção. Então nós temos que ter esse entendimento, e Deus quer que nós tenhamos. Deus quer que cada um de nós sejamos completamente iluminados a ponto de podermos andar dignamente como missionário, andar dignamente, agradando-lhe em tudo, onde quer que estivermos, o que for que fizermos, falarmos, decidirmos, será tudo para agradar ao nosso Deus. Seremos pessoas através de quem o Senhor Deus vai manifestar o seu poder, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra. Tudo aquilo que nós fizermos deve ser uma boa obra, mas não deve ser uma obra estéril, uma obra que fez e acabou. Não, ela vai dar frutos, ela vai render dividendos, não para nós, não para quem venha bater palma para nós, mas sim para que o Senhor Deus seja glorificado. Estamos hoje, vamos dizer, em problemas financeiros, começamos a buscar a vontade de Deus e às vezes somos rebeldes. Deus está dizendo: a vontade minha aqui, e você quer para cá. Eu, quando entendi, aos 20 anos de idade, que Deus queria que eu fosse pregador, eu relutei como todo mundo reluta, lendo o livro Curai os Enfermos, e eu pleiteei com Deus: mas Deus, o Senhor sabe que eu sempre quis ser médico, esse é o desejo do meu coração. Logo agora que a embaixada soviética me deu uma bolsa de estudo, mandou-me estudar a língua russa, já estou no 4º livro, e vão me mandar para Moscou fazer medicina, eu lhe prometo, eu não vou ser um comunista, eu vou lá, aconteça o que acontecer, eu vou manter a minha fé em ti, eu vou voltar, eu vou então fazer a extensão para poder clinicar aqui no Brasil, e eu lhe prometo que eu vou servir ao Senhor. E eu fui falando com ele, aquela voz, 1000 vozes, parecia 1000 vozes, eu não ouvia a voz, mas era uma sensação de falar: eu quero que você pregue o meu evangelho, que você saia e desentupa os ouvidos surdos, que faça os cegos enxergarem, que faça os mudos falarem, que faça os paralíticos andarem, tudo aquela pressão ali. E eu disse: mas Deus, tu sabes o porquê que eu quero ser médico? Aí eu ouvi uma voz bem baixinho a falar: olha, com o meu poder você vai curar muito mais pessoas e ainda vai levá-las para o céu. Eu disse: tá bom, Deus, eu agradeço, eu vou tomar uma posição.
Eu voltei daquelas férias no Espírito Santo, não voltei mais no curso Brasil-Russa, desisti, fui lá e falei, não quero mais estudar, mudei de história, de ideia e fui servir a Deus. Hoje eu sou feliz servindo ao Senhor Deus, mas o desejo meu era fazer aquilo. E por que você que tem ouvido essa voz não obedece ao Espírito de Deus? Não, mas eu quero ter uma carreira grande. Meu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós temos que em toda boa obra frutificar. Hoje talvez você está numa situação difícil, que Deus está lhe chamando para uma coisa, mas eu não quero. Obedeça. Deus quer fazer de você uma bênção, Deus quer abrir as portas para você, Deus quer lhe ungir, lhe abençoar, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quer dizer, você vai ser uma pessoa que andará dignamente quando você agradar a Deus em tudo, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Você abre a Bíblia e Deus mostra para você, Deus lhe revela e você vai então se iluminando. Esta é o propósito. Foi por tudo isso que Paulo orou para eles, para que eles pudessem ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. Versículo 11 diz: corroborados em toda a fortaleza. Essa palavra significa fortalecidos em toda a fortaleza de Deus. Tudo aquilo que de Deus é poder, nós devemos ser fortalecidos em todas as áreas do nosso ser. Qual área da sua vida que você é frágil, é débil? Em que área da sua vida que o diabo tenta você? Tem pessoas que são frágeis na área em relação à ingratidão. Basta uma pessoa fazer uma ingratidão que eles tomam a raiva daquela pessoa e não perdoam. Deus quer lhe fortalecer naquela área para você ser igual a Ele. Há pessoas que têm um vício de contar para os outros, mas não aguenta nem um minuto aquilo que soube da outra pessoa que andou errada. Você é fiscal de alguém? Como é que você tem coragem de falar mal dos outros? Que sujeirada é essa? Para com isso, meu irmão. E naquela área que você é fraco, Deus quer lhe fortalecer. Há outras pessoas que são invejosas, não podem ver um cidadão com um carro importado, com uma casa melhor, que cresce um negócio dentro delas e elas ficam desesperadas. Às vezes até pregador, irmãos. Eu sei uma vez de um pregador que chegou na casa de um outro e eles eram muito íntimos. Chegou ele e a mulher e o outro estava fora. E a esposa inadvertida disse: olha aqui, olha o que o meu marido comprou. Tinha lá 3 ternos. Disse: Maria, vamos comprar amanhã. Ela disse: eu senti tão mal, que assim, mas como é que pode um homem de Deus ter uma inveja assim? E tem gente que trabalha só por causa da inveja, irmãos. O que move ele é inveja, porque se o outro teve um sucesso, ele tem de ser um sucesso maior. Isso é servir a Satanás, irmãos. O outro teve um sucesso, oh glória a Deus, bendito seja Deus. Que beleza, irmãos. Um dia desse veio aqui o pastor americano Morris Celuro e um irmão chegou: irmão, que beleza, ele orou e um surdo foi curado. Sou, irmão, que maravilha. Mas foi mesmo. Agora eu, para que dizer, mas na minha reunião tal, Jesus curou 7 surdos. Para que eu vou entrar em disputa? Ora, se Deus curou, porque ele quis curar naquela reunião. Se curou no outro, que quis curar, eu até disse: oh, glória a Deus. E é um grande homem de Deus. Mas muita gente não faz isso, irmão. Muita gente, quando ouve, entra um inveja no coração, fala até mal: mas eu sei de uma coisa. Mas, irmão, deve saber de muitas coisas mesmo, porque nenhum de nós é perfeito. Somos perfeitos. Se você trouxer uma lente perto de mim, você vai ver que eu não sou aquele que você pensa que eu sou, e assim de qualquer outra pessoa. Não existe essa pessoa. Perfeito só tem nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto estivermos aqui, seremos imperfeitos, mas nós podemos e devemos ser fortalecidos em toda fortaleza, naquele ponto em que você é frágil. Missionário, eu sou frágil. Quando eu vejo, eu estou reparando na pessoa do sexo oposto com desejo lascivo. Então peça a Deus: Deus, eu quero ser fortalecido, eu quero que o Senhor santifique os meus olhos, eu quero que o Senhor tire essa escama maligna daqui e me santifica, para mim olhar para uma pessoa e ver nela um filho ou uma filha do Senhor Deus, e não mais com aquele desejo maligno. Paulo está dizendo: isso vai acontecer se você for fortalecido em toda a fortaleza de Deus, irmãos. E Deus tem fortaleza para você em todo o sentido da sua vida. Onde
Onde é a sua debilidade? Em que ponto você é frágil? Não negue, não chegue diante de Deus, diga: Deus, eu sou frágil nessa parte e eu quero me fortalecer, e Deus haverá de lhe ajudar a ser fortalecido com toda a fortaleza espiritual, segundo a força da sua glória. Quando a palavra de Deus se revela naquela parte, não perca. Eu lembro, irmão, que eu era rapaz na igreja. Um dos pastores da minha igreja, ele era até médico, hoje ele é pastor aqui em São Paulo. Ele estava pregando, foi uma tarde, eu precisava daquela mensagem. E quando ele pregou sobre a concupiscência dos olhos, um pouco culto esse pastor, e às vezes ele adentrava nos termos meios filosóficos, mas cristãos, evangélicos. E quando ele pregou ali, mas foi uma mensagem tão ungida que eu precisava daquela santificação nos meus olhos. Eu falei ainda há pouco, tirar como se fosse assim, escamas, e foi que eu vi. Parecia que uma mão vinha com uma pinça e arrancava de mim, e eu ouvi na mensagem: oh Deus, obrigado, hoje o Senhor está me santificando os olhos, obrigado, tira daqui, tira do outro, Jesus. E ele continuou na mensagem. Eu não lembro mais a mensagem, eu sei que volta e meia ele voltava: é a concupiscência dos olhos, o desejo desenfreado do olhar. Eu disse: Deus, tira, e Deus tirou. Quando eu senti que aquela pinça tinha tirado aquelas escamas, eu disse: Deus, muito obrigado, e glória a Deus, eu tive olhos, estou falando olhos espirituais, irmão, não foram olhos físicos, não foi a cura dos olhos que eu tive aos 20 anos, foi uma cura espiritual, porque eu estava com um problema de olhos, nesse caso de olhos espirituais, e Deus me santificou. E como eu chorei diante de Deus naquela tarde de domingo, eu nunca esqueci daquela tarde. Enquanto ele pregava, Deus fez aquele trabalho, e Deus quer fazer esse trabalho na gente, irmão, tirar esse olho invejoso, esse olho lascivo, esse olho maldoso, que você olha para a pessoa, só porque você não vai com a cara dela, você não dá a mínima para ela. Ela é tão importante quanto qualquer outra pessoa, ela é a imagem e a semelhança de Deus, ela é uma pessoa única, irmãos, eu e você somos únicos, Deus nos fez dessa maneira, e quando Deus acabou de nos fazer, Ele quebrou a forma e jogou fora. Eu não vou fazer uma réplica, eu quero essa pessoa me servindo, eu não quero clonagem, eu quero essa pessoa me servindo, e Deus quer você do jeito que você é, transformado pelo poder dele e sendo uma bênção, e você não deve recusar dessa maneira, dessa missão, você deve aceitar esse chamado de Deus. Então Paulo coloca aqui, irmãos, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade. Olha que segredo aqui, irmãos, Deus faz essa obra, mas em toda paciência e longanimidade. Paciência e longanimidade praticamente são a mesma coisa, só aparentemente. Eu já falei aqui uma vez e confirmo que outras pessoas já falaram: não existe sinônimo na vida, irmãos. Aparentemente, paciência e longanimidade são a mesma coisa. Se fossem, Paulo não teria colocado. O que é paciência? Paciência é aquela capacidade de suportar afrontas com resignação. E longanimidade é a capacidade de suportar afrontas com esperança. É outra coisa. Nós temos que ter essas duas bênçãos. Nós temos que ter a capacidade de suportar as afrontas, as traições, os males que nos fazem com resignação. Não, eu perdoo em nome de Jesus, está acabado. E nós temos que ter essa capacidade de suportar as mesmas coisas com a esperança. Está proposto para mim um gozo nos céus, e por isso eu não vou revidar. Então ambas são necessárias, não são a mesma coisa. Você suporta qualquer afronta, qualquer obra que fizeram com você, com resignação, e ao mesmo tempo com esperança. Não, eu sou de Deus e eu vou ter um sucesso lá na eternidade. Se tem alguma coisa de receber, eu quero receber lá. Aqui eu recuso receber. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Então Paulo continua dizendo aqui: com gozo, quer dizer, com alegria. Não é suportar com resignação, pois é, né? Ele fez isso, mas eu perdoo em nome de Jesus. Não, com alegria. Não, ele fez, oh glória a Deus, mas eu perdoo em nome de Jesus, não vou nem levar isso em conta. Deus, perdoa o João,
perdoa Maria, que coitada, foi tão baixo que até chegou a me prejudicar. Mas assim que o Senhor me perdoa ela também, e você continua com alegria, porque é a única maneira de servir a Deus. E a mesma coisa com a esperança. Oh Deus, ela fez, mas eu tenho esperança que eu vou ter sucesso. Ela está perdoada em nome de Jesus, e você continua com alegria. Porque se você não tiver o gozo, tiver a tristeza, o diabo age em você. Mais cedo ou mais tarde ele traz tudo de volta e você fica remoendo, mas aquela pessoa não devia fazer isso, ela não pode ser abençoada. Olha você agindo como o diabo age. Então você suporta tudo com alegria. Versículo seguinte agora, para nós terminarmos esse estudo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Esse deve ser o nosso motivo de viver na vida. Qualquer coisa, boa ou má, que nos aconteça, demos graça ao Pai, porque Ele nos fez idôneos, capazes, merecedores, aptos de participar da herança que os santos, os santificados pelo sangue de Jesus, têm na luz, na revelação da palavra de Deus. Então, tudo bem. Aconteceu, mas eu posso participar da herança. Eu posso usar o poder de Deus. Eu posso desfazer isso. Olha, mas estão montando isso para você. Tudo bem. Aprenda a entrar no seu quarto, liberar o poder de Deus. O poder de Deus irá lá e vai desfazer aquele mal em nome de Jesus. Isto é o que você tem de fazer. Mas planejar o contra você. Eu estou me lembrando agora, em 79, nós estávamos com um trabalho muito forte na TV Tupi. E naquele tempo o Brasil parecia que ia tornar-se num terreiro de feitiçaria, irmãos. E a coisa era muita perseguição, mas muita mesmo. A pessoa ia na televisão de cara e agredia a gente com palavras pesadas. E perseguição, telefonema, vou acabar com você, seu filho disso, mas coisa brava, perseguição até de subornar policiais, nos convidar à delegacia, naquela época de arroxo ditatorial. Chegava lá, não dava em nada, porque não tinha nada. A obra de Deus é feita às claras, mas era uma perseguição violenta. E o cidadão que fazia o corte do nosso programa, montagem na TV Tupi, era um cidadão muito capaz. Não vou citar nomes aqui, mas um dos melhores do Brasil. Até um que fazia o áudio, ele está no emissor, de vez em quando eu ouço o nome dele, é cara capacitadíssimo. Eles eram funcionários da Tupi e estavam designados para fazer o nosso programa. Esse cidadão que fazia o corte me chamou um dia: pastor, você vai me perdoar o que eu vou lhe falar. Eu não vou fazer mais o corte do programa, não que eu não gosto do senhor, eu criei até na sua mensagem, eu sou um profissional. É que a Liga das Feitiçarias aí, tem um nome essa liga, ela comprou um horário aqui na televisão e me chamaram para produzir, e na conversa deles é exatamente para acabar com o trabalho de vocês. E pastor, eu já gravei um programa com eles. Olha, trouxeram aqui as roupas bonitas, eu dei um show, só me perdoa, mas eu sou profissional, eu vivo do dinheiro, e a televisão deixou assim, me pagaram por fora e tal, e vai entrar no ar esse programa. Bem, aparentemente eu não tinha nada a temer, mas eles iam destruir muitas pessoas que estavam começando a ouvir o Evangelho. O que você acha que eu fiz? Chorei diante de Deus? Não. Eu entrei diante de Deus numa oração e disse: Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloquei os pés nessa emissora, o Senhor me deu esse canal para falar de Jesus, e eu não permito que o diabo venha atrapalhar aqui, pois em nome de Jesus eu digo, esse programa não entra no ar. E ia entrar no ar. E ele chegou comigo e falou: como é que é? Olha, depois da manhã está no ar. E eu comigo: duvido, e até hoje não foi no ar. Irmãos, aprenda a fazer a obra de Deus, irmãos, porque ali estava envolvido muita coisa. Nós temos uma herança, irmãos. Que herança é essa? Não é dinheiro que foi depositado na nossa conta, não são terrenos, são as promessas de Deus, irmãos, das quais nós somos participantes. Elas são tão minhas quanto suas. Uma vez o Banco do Brasil disse que ia despedir tanta gente. Eu lembro que eu dei uma mensagem na televisão, não falando do Banco do Brasil, mas falando tal, e um gerente me escreveu: o missionário, eu estava na lista, foi dito que eu estava, e eu comecei a orar com o Senhor, mudaram a lista, e eu não saí de maneira alguma. Mas acontece,
acontece, irmão? Você tem de aprender, porque Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na lista para se queimar na fornalha. O bobo Nabucodonosor, porque quem se luta contra o poder de Deus não passa de um bobo, um coitado, um iludido, pegou os homens de Deus e os amarrou bastante e os lançou na fornalha e fechou a boca da fornalha. Horas depois ele vai e manda abrir a fornalha. Quando ele olha, ele tomou um susto e diz: pessoal, nós não lançamos 3? Lançamos. Não estavam atados, amarrados um ao outro? Estavam, devem até ter quebrado o braço, quebrado a cabeça, que pegaram e jogaram lá. Como é que eu vejo os 3 passeando livremente no meio do fogo? Irmãos, eles sabiam participar da herança que os salvos têm na luz. Você tem de saber. Mas como é que você vai saber? Quando você for cheio do conhecimento da vontade de Deus. Quando você saber que a sua salvação não foi um ato meramente que aconteceu por acaso, um acidente da natureza, não. A sua salvação é o plano de Deus. Deus olhou lá dos céus, conheceu você quando você era uma massa informe no ventre da sua mãe, acompanhou o seu desenvolvimento. Ele foi que teceu os seus nervos, que fortificou os seus ossos, viu você vir à luz, lhe guardou, lhe protegeu, viu pelos caminhos e descaminhos pelos quais você andou, e quando você menos esperava, ele lhe atraiu com laços de amor, de afeto e misericórdia, lhe abriu os olhos, lhe deu a salvação, e você é dele, e Jesus diz que da mão dele ninguém poderá nos tirar mais, porque nós agora somos de Deus para sempre, e da mão do Pai ninguém vai nos tirar. Então acabou. Agora nós temos que orar para quê? Para entendermos todas essas coisas, para que possamos participar da herança que os santos têm na luz. Você tem uma herança em Cristo, você tem uma autoridade para mandar essa entidade, esse principado, essa potestade que fechou as portas da sua empresa, do seu emprego e que não deixa você melhorar, para mandar esse demônio que está drenando o seu dinheiro, fazendo você gastar tudo, mandar ele embora, esse espírito que anda perturbando você, e você anda como um zumbi por esse mundo, pensando até em fazer uma loucura. Não, você já fez uma loucura muito grande, e uma loucura santa, que foi deixar Satanás e aceitar Jesus. Você não tem que fazer a loucura maligna, não. Você já aceitou a loucura de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, e agora você é de Jesus. Agora ninguém pode mais tomar você. Para encerrar, João capítulo 15 versículo 16, o que é que Jesus diz para você? Você é muito amado diante de Deus, você não deve aceitar nada do diabo na sua vida. João capítulo 15 versículo 16, oh glória a Deus. Não me escolhestes vós a mim, não foi você quem escolheu, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Oh, você é muita coisa diante de Deus. Amém, Jesus? Vamos ficar em pé e vamos adorar esse Deus, que nós somos muita coisa diante dele. E orando, adorando, eu vou orar pelas pessoas que estão doentes, necessitadas, oprimidas, e orando, Deus vai fazer um trabalho grande aqui nessa noite. Oh, Deus quer tocar na sua vida hoje. Pai, olha por todas essas pessoas que aqui estão. Oh, nós te adoramos, ó Deus, por essa palavra tão bonita. Deus, que nos fez acordar que não somos produto do acaso, de um acidente, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos predestinados como um grupo para sermos filhos por adoção, e nós estamos diante de Ti agora agradecendo. Oramos por aqueles que não entendem que basta aceitarem a Jesus, que também passarão a ser de Ti. Por aqueles
aqueles que não sabem, ó Deus, que eles têm uma herança, a herança dos santos na luz, e que eles devem reivindicar essa herança, e que eles devem assumir o lugar deles na tua palavra. Oh meu Deus, nós abençoamos todos agora, e veja, ó Deus, as orações que brotam de corações. Algumas pessoas sentem, ó Deus, porque tem caído, tem escorregado, tem feito o que não serve, mas elas pedem o perdão do Senhor agora, elas se arrependem do pecado, elas pedem a purificação. Outras pessoas, ó Deus, estão tristes, estão bastante tristes, meu Deus, porque não têm vencido, ó Deus, mas a partir de hoje elas vão vencer. A partir de hoje essas correntes, ó Deus, vão ser quebradas, essas portas que o diabo tem erguido vão ser derrubadas. Oh meu Deus, essas barreiras vão sair em nome de Jesus, essas montanhas, ó Deus, vão ser agora mandadas embora e serão, ó Deus, transportadas para muitos lugares diferentes, lá para o meio do mar, porque essa pessoa tem a fé agora, e quem tem a fé pode falar, quem tem a fé pode dizer a esse problema, quem tem a fé pode e deve se levantar agora, quem tem a fé pode e deve tomar posse da bênção. E Deus, eu agradeço agora. Espírito Santo, é tua obra, é tua hora de operar agora, é tua hora de inspirar esses irmãos na determinação, é tua hora de fazer a obra de Deus. Oh, faça agora. E Deus está lhe chamando para um novo começo, Deus está lhe chamando para uma nova obra, e basta que você queira. Oh, aleluias, 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 em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, obrigado e amém, Jesus. Muito bem, amigos, depois dessa mensagem, eu acredito que muitos amigos que não entendiam o que é andar dignamente diante do Senhor passaram a entender, e agora vão louvar o nosso Deus, andando, vencendo, prosperando, sendo curado e desfrutando de todas as bênçãos que Ele providenciou para nós. Eu gostaria de chamar a atenção dos amigos de São Paulo, que hoje eu tenho 6 reuniões aqui na sede provisória, Avenida São João, 1035, esquina da Rua Vitória. Eu vou estar agora às 7 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã. Depois 15, 17 e 19 horas. Agora eu quero fazer um convite especial para a consagração que eu vou fazer no próximo domingo. Nós vamos ter exatamente no próximo domingo 24 horas em que eu estarei sem comer, sem beber e sem falar com ninguém. A não ser falando com o nosso Deus, logicamente não falando 24 horas direto. Eu vou estar lendo a Bíblia, ouvindo alguma mensagem de pregadores, meditando na palavra de Deus, escrevendo alguma coisa. Bem, eu vou passar 24 horas diante de Deus. O que é que eu vou fazer nessas 24 horas? Há um grupo de pessoas que está participando do projeto de vida para 1999. E se você precisa de uma graça de Deus, entre comigo nesta associação de fé. Eu vou estar diante de Deus, intercedendo pelos amigos, suplicando a bênção do Senhor, e eu tenho certeza que tudo que nós determinamos em nome de Jesus, Ele fará por nós. Na segunda-feira, dia 1º de março, eu vou ter que pagar os nossos programas. Então eu gostaria que você fizesse um voto ao Senhor Deus de me ajudar esse mês. Essa semana você depositaria e mandaria para minha carta. O bom seria que se fosse amanhã, porque daria tempo da carta chegar até ao meu endereço. E eu então vou apresentar você e os seus problemas diante de Deus. E você me ajudando com quanto, missionário? Você que diz quanto. Há pessoas que só podem com R$30, outros podem com 50, com 100. Se você tiver condições de fazer um voto ousado, faça aquilo que você puder fazer. Você vai ao banco, deposita, me manda o recibo e até escolha um dos 3 presentes que eu estou dando esse mês. É o livro do Télio Osmo, Conquistando Almas, Lá Fora Onde os Pecadores Estão, ou do Gordon Lindsay, Divórcio, Casamento e Novo Casamento, ou então a Bíblia Sagrada.
Como é que você faz para poder depositar? Por favor, lápis e papel na mão e, por exemplo, você vai em qualquer agência do Banco Bradesco, você não precisa ter conta. Você vai direto ao caixa e peça assim, eu quero fazer um depósito para a agência 3249-2, na conta corrente 29.315-meia dúzia. Se for no Banco Itaú, agência 0417-0, conta corrente 15.248-5. E já na Caixa Econômica Federal, agência 0221-OP-003, conta corrente 77.26.27-5. O recibo que lhe derem, você coloca no envelope e envie para Igreja